Nosso preletor da noite, que está aqui transbordando de azeite, oh glória. Tem glória aí, igreja? Estenda suas mãos para a frente. Justo e soberano Deus e Pai eterno. Pai, não vou apresentar o teu filho, porque o Senhor conhece ainda o caráter dele, Pai. Porém, Pai, coloca ele nas tuas mãos a partir deste momento, para que ele venha ser usado, Pai, com teu poder, com tua glória. Derrame sobre ele nesse momento, Pai, a tua graça, Senhor, para que ele venha ser usado e transmitir à tua igreja a necessidade que a tua igreja precisa, porque o Senhor conhece a cada uma, Pai. Pai, ministra, Pai, a tua palavra no coração do teu filho, Senhor, meu Deus, e abre os corações de cada filho teu que aqui está, para que a tua palavra venha ser cravada no coração, Senhor, meu Deus. Acampa anjos nesse estabelecimento, para que venha resplandecer apenas a tua glória, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diz comigo? Amém! Toda a igreja diz comigo? Amém! Dá uma salva de palmas, gostava para Jesus. Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém! Vamos abrir a nossa Bíblia, Eclesiastes capítulo 11. Nós temos um tema, por ele seremos norteados. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de fazer a exposição da sua palavra. Louvo a Deus pela vida da minha esposa e da minha filha, que é o que dá credibilidade ao meu ministério, pois a minha família sempre está comigo junto ao altar do Senhor. Me acompanha o pastor Gilberto e a irmã Márcia. Como foi dito aqui, nós somos da Remanescentes da Promessa, congregamos ali no Irapuru. Me acompanha a cantora Isabeli e os seus pais. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero também parabenizar, o povo da igreja. Uma igreja linda, uma igreja bem organizada. E nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque o achará depois de muitos dias. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão numa campanha, e eu sei que muito foi perscrutado, muito foi permeado sobre esse texto. Nós vemos aqui Salomão dizendo: lança o teu pão sobre as águas. Nós vemos Jesus dizendo em Lucas capítulo 5, verso 4: Pedro, lança a rede. Nós vemos 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele dizendo: lançai sobre ele a vossa ansiedade. Nós vemos no livro de o profeta Joel capítulo 3, o verso 10, ele dizendo: lançai as vossas foices e dizei ao fraco: eu sou forte. Então nós vemos sempre alguém lançando alguma coisa, mas Salomão está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, porque no reino de Deus não é do dia para a noite. Aí é só novela, filme. Não, na obra de Deus tem que galgar. Na obra de Deus é degrau por degrau. Porque só quem nasceu grande foi Adão. Isso que ele está dizendo: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Salomão, ele escreve o livro de Cantares na sua juventude. Ele escreve o livro de Provérbios na sua meia-idade. E ele vai escrever o livro de Eclesiastes na sua velhice. Em Eclesiastes capítulo 1, verso 12, ele disse: eu, o pregador, fui rei em Israel. Já é na sua velhice. No verso 16, ele diz que sobrepujou todos em sabedoria da sua época. Ele está dizendo que tudo era vaidade, tudo era aflição de espírito, tudo era enfado da carne. E ele questiona em Eclesiastes qual é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos criou? Por que Deus nos deu o dom da vida? E ele vai dizer que sobrepujou em sabedoria em todos que houve da sua época. Quando nós vemos Gálatas capítulo 1, verso 14, o apóstolo Paulo disse que ele excedia em conhecimento.
com os da sua idade. Porque sabedoria e conhecimento são duas coisas distintas. Sabedoria Deus dá, o conhecimento você adquire. Provérbios 23, 23, ele diz que a sabedoria, que o conhecimento é comprado. Você tem que correr atrás do conhecimento. Mas a sabedoria é Deus quem dá. Tiago, capítulo 1, verso 5, ele diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá sem medida e sem lançar em rosto. Então o conhecimento, ele te tira do problema, mas a sabedoria faz com que você nem entre no problema. O conhecimento te tira do buraco, mas a sabedoria faz com que você não caia no buraco. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, verso 23, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. É o Senhor que dá sabedoria para o homem. Porque onde está a sabedoria? É aplicar o conhecimento no momento certo. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para aplicar. Não sabe usar. O apóstolo Paulo tinha muito conhecimento, mas ele usava para prender crente, para matar crente, para perseguir crente. Mas quando ele adquiriu a sabedoria do alto, aí ele escreve carta para edificar crente, para salvar crente, para exortar crente. Porque conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas. E no capítulo 2, Salomão descobriu que os prazeres desse mundo e a riqueza desse mundo não traz felicidade. Capítulo 2 inteiro, ele vai dizer que buscou a felicidade no vinho, ele buscou a felicidade nas mulheres. Ele tinha 1.700 mulheres e 300 concubinas. Ele procurou o prazer no vinho, ele procurou o prazer nas mulheres, na fama. Ele edificou, ele derrubou, ele plantou, ele colheu, ele fez bosque, ele fez tanques para regar os bosques. Ele tinha servas, ele tinha servos. Ele amontoou ouro, ele amontoou prata, ele amontoou tudo que os olhos dele quis. Ele disse que não poupou, que ele bebeu todas as taças dos prazeres que esse mundo tem para oferecer. E ele descobriu que tudo isso era vaidade. Ele descobriu que todo ser humano tem um vazio dentro do peito do tamanho de Deus, e que só Deus pode preencher esse vazio. Glória a Deus. Ele descobriu que tudo era bolha de sabão, neblina, vapor, e que o fim de todo homem era temer a Deus e dar a glória devida ao seu nome. E o pai dele, no Salmo 29, o verso 2, ele diz: dai a glória devida ao seu nome e o adorai na beleza da sua santidade. Ô glória! Glória a Deus, aleluia. No capítulo 3 ele diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Como eu disse, só quem cresceu grande foi Adão. Há um tempo determinado para todas as coisas. Em João capítulo 2, o verso 4, acabou o vinho. Maria chama Jesus e diz: acabou o vinho. E ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas em João capítulo 17, verso 1, ele disse: pai, agora é chegada a minha hora. É porque tem hora para as coisas acontecerem. Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Glória a Deus. É por isso que ele diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Isaías 55, 8, ele disse que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Salomão descobriu que debaixo do céu há um propósito, e que para todo propósito há um tempo determinado debaixo do céu. E que nada que acontece na minha e na tua vida é em vão, porque tem alguém no controle. Porque se Paulo não vai preso, nós não teríamos as cartas. Se José não é vendido, ele não viraria o governador do Egito. Se Daniel não chega cativo, ele não era o terceiro dominador da Babilônia. Então ele está dizendo que para tudo há um propósito debaixo do céu. Que Deus não os livrou da fornalha, livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova, livrou na cova. Se o navio não naufraga, Paulo não daria em uma ilha chamada Malta. Havia 276 opções, mas a serpente achou graça de morder a mão de Paulo. Tinha 276 opções, mas mordeu a mão de Paulo. E Deus não livrou Paulo da serpente, livrou do veneno. Porque Deus é poderoso para
te livrar do veneno. Andará da sua. Labai, suidei, alabagaia serve. Deus é poderoso para livrar do veneno. Porque Ele disse que se beber alguma coisa mortífera não fará dano. E Ele deu poder e autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Mas não precisamos usar essa autoridade. Porque se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocava uma argola no seu nariz e o guiava para lá e para cá, porque ele não sabe a força que ele tem. E muitas vezes o crente não sabe a força que o Deus dele tem. Quem foi que te chamou? Quem está com você na peleja? Jesus não livrou os discípulos da tempestade. Ele disse: passamos para outra margem. E a Bíblia diz que o vento açoitava, a tempestade açoitava. Não é porque Jesus está no barco que o vento não vai soprar, que a tempestade não vai. Mas quando Jesus está no barco, a diferença é que o barco não afunda. É porque Ele te sustenta com a destra da tua justiça. E Ele diz em Isaías 41:10: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Te esforça que eu te ajudo, eu te fortaleço e te carrego na destra da minha justiça. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3 ele diz que é um tempo determinado para todas as coisas, um propósito debaixo do céu. No capítulo 4, no verso 9, ele diz que é melhor serem dois do que um, porque a dobra, um cordão de duas dobras é mais difícil de quebrar. Ele diz que se um cair, o outro levanta, mas o que está só? É por isso que Amós 3:3 diz que não anda dois juntos se não estiver em concordância. É por isso que eu ando com esse homem, pastor Gilberto, porque nós temos a mesma visão e a mesma visão dessa igreja. Porque se mede a temperatura de uma igreja pelo tempo que é lhe dado uma palavra e pelo tempo que é gasto em oração. Glória a Deus. Porque tem muita gente brincando de ser crente. A gente está vendo igreja cheia de gente vazia. A igreja só cresce para o lado, não cresce em profundidade. E tem muita gente preocupada em crescer a igreja para o lado, mas em profundidade, intimidade. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus selecionou nessa noite. Porque Deus só fala com quem está presente. Deus não fala com quem está ausente. Deus nos trouxe aqui para fazermos uma faxina milimétrica no porão da alma e detectar onde está o erro. Se vê se de fato o nosso passo está de acordo com o passo do céu. É por isso que Hebreus 4:12 a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Se é viva, produz vida. Se é eficaz, causa efeito. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela é apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. A palavra é comparada com espada, porque ela nos confronta. Porque se fosse para fazer carinho, era comparada com travesseiro. Mas ele fala que a palavra é espada afiada. Glória a Deus. No capítulo 5, ele fala das riquezas. E no verso 12 ele diz que bom é o sono do trabalhador, quer coma muito e quer coma pouco, mas a riqueza do rico não deixa dormir. Glória a Deus. E às vezes o dono da empresa a qual eu trabalho almoça junto conosco. E as pessoas dizem: olha o dono, e eu penso, ele não dorme direito. Ele tem medo de ser roubado, ele tem medo de falir, ele tem medo de ser sequestrado. Mas eu e você não. A gente chega em casa, come um prato de arroz, feijão e ovo, deita, dorme, ronca, rosna, porque bom é o sono do trabalhador. Quer coma muito, quer coma pouco. Mas a riqueza do rico não deixa ele dormir. No capítulo 6 e no verso 3, ele fala que o homem ele pode viver muitos anos, ele pode ter muitos filhos, ele pode viver mais de 100 anos, mas se ele não tiver um enterro digno, um aborto é melhor do que ele. Capítulo 7, verso 8, ele diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia. Porque muita gente começa bem e termina mal, mas tem muita gente que termina mal e começa bem. É por isso que ele diz em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus.
Porque muita gente começa bem e termina mal. É o caso de Judas, começou bem e terminou mal. É o caso de Sansão, começou bem e terminou mal. E muita gente começa mal e termina bem. É o caso de Paulo, é o caso do ladrão da cruz. E como é que você quer terminar a sua caminhada? Glória a Deus. Porque ele disse no capítulo 7, no verso 8: melhor é o fim das coisas. No capítulo 8, no verso 8 de Eclesiastes, ele diz que nenhum homem tem poder sobre a morte. No capítulo 9, no verso 10, ele diz: tudo quanto vier à tua mão, faz conforme a tua força. Porque para onde tu vai, não tem ciência, não tem indústria, não tem pensamento, tudo fica no esquecimento. O tempo é agora, o tempo é já. O tempo de lançar o pão sobre as águas é hoje. No capítulo 10 ele faz um contraste entre o sábio e o tolo. Em Provérbios 17, 28 ele disse que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Aleluia. Isaías 53, 7, a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Verdade, Deus. Tiago 1,19 diz que o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Glória a Deus. São 2 ouvidos e uma boca. Ouve mais e fala menos. Aleluia. Olha aí. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 1, chegamos no tempo. E ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Ele está falando de semente. Ele está falando de trigo. Porque quando eu vi a chuva serôdia, a temporal, o rio Nilo transbordava. E ali se faziam poças. E o alimento era escasso. Eles comiam da semente, amassavam a semente e faziam o trigo. Eles passavam a comer uma vez por dia quando a chuva demorava. Eles passavam a comer um dia sim, um dia não. Mas quando aquela chuva vinha que empoçava, eles separavam um pouco da semente e jogavam, para que aquela semente viesse germinar, para que aquilo viesse frutificar. Paulo em Gálatas capítulo 6 e verso 7, ele diz que Deus não deixa escarnecer. Ele está dizendo que com Deus ninguém brinca. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Aleluia, glória a Deus. Ele diz que aquele que semeia na carne vai colher corrupção, mas aquele que semeia no espírito vai colher vida eterna. Glória a Deus. A semente é a palavra. E quando ela cai no solo fértil, ela germina, ela dá fruto. Glória a Deus. É o joio crescendo com o trigo. Aleluia. E eles disseram: quer que nós arrancamos o trigo? Quer que nós arrancamos o joio? E ele diz: não, deixa crescer junto, para que não arranque o joio e o trigo seja arrancado. Por quê? Porque são semelhantes. A diferença é que o trigo tem fruto e o joio não tem. Então o trigo amassado, ele produz alimento, e o joio amassado é veneno. Quando você é amassado, aí você revela o que tem dentro. Aleluia. É quando a prova bate na casa do crente. É quando a morte bate na casa do crente. É quando a adversidade, a enfermidade bate na casa do crente. A dívida bate na casa do crente. Aí você revela o que você tem dentro. É o joio crescendo com o trigo. E é tempo de nós semearmos. Porque no verso 4 ele diz que quem observa o vento nunca semeará. Ele está dizendo: você precisa se envolver na obra. Você não foi chamado para ser prego de banco. Você foi chamado para trabalhar. Glória a Deus. Deus tem para você ministério, serviço. A palavra ministério é serviço. Aleluia. E Deus vai usar cada um conforme a sua capacidade. Para Pedro ele disse: vai ser pescador de homens. Mas para Paulo ele disse: vai ser pescador de reis. Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Paulo vai pregar no Areópago, a tribuna intelectual da época. Glória a Deus. Deus vai usar cada um conforme a sua capacidade, naquilo que for necessário para a igreja. E nós não sabemos como ele trabalha.
Porque no capítulo 5, no verso 5 do capítulo 11, Eclesiastes 11, 5, ele diz: assim como tu não sabes o caminho do vento. Na minha Bíblia está escrito assim como tu não sabes o caminho do Espírito. Porque vento e Espírito é o mesmo, é o ar, é o sopro de vida. E ele diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, o caminho do Espírito, assim tu também não sabes a obra que Deus tem. Assim como se forma o osso no ventre que está grávida, você também não sabe as obras que Deus tem, que tudo fez, que tudo formou. Olha isso. Glória a Deus. 1 Coríntios 2,9, ele diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Aleluia. Isaías 64,4, ele diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Para aqueles que lançam semente, que lançam pão. É Deus, aleluia, Jesus. 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque se discerne espiritualmente. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Verdade, Deus, aleluia. Aquilo que você semear, você vai colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. Porque com Deus ninguém brinca. Nós estamos diante de um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Glória a Deus. A colheita é obrigatória. Oh, E é aqui que eu quero pregar. Existia um rei dentro de Israel, chamado Ezequias. Ele ascende ao trono aos 25 anos, e 29 anos ele reina dentro de Israel. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele se recusou a seguir os passos do seu pai, porque só erra quem quer. E filho de crente não é neto de Deus, precisa ter encontro também, aleluia. precisa descer também. É Deus. E quem era o pai de Ezequias? Era o rei Acás, um homem que não fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele trouxe para dentro de Israel a adoração a Baal. Ele mandou os levitas e os sacerdotes embora e fechou a casa do Senhor, o templo. E ele queimou incenso a outros deuses. Acás maltratava os crentes. Ele fazia tudo que não agradava o Senhor. E quando Ezequias começa a reinar, a Bíblia diz que ele abre a casa do Senhor. A Bíblia diz que ele traz de volta os levitas e os sacerdotes. E ele começa a fazer uma faxina milimétrica dentro do templo, que demorou 16 dias. 8 dias para tirar o entulho, o lixo de lá de dentro, e 8 dias para colocar as coisas que estavam fora dentro do devido lugar. E ele despedaça uma serpente chamada Neustã, que quando o povo de Israel murmurava e andava em círculo, a serpente começou a picar o povo, e quem era mordido pela serpente morria. Então Deus designou Moisés fazer uma serpente, e todos que forem picados e olhassem para a serpente, seria curado. Mas essa serpente virou um ídolo dentro de Israel, e eles adoravam essa serpente. E quando o rei Ezequias assume, ele despedaça essa serpente chamada Neustã. E Jesus falou sobre essa serpente para Nicodemos. Capítulo 3, no verso 14, ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque todo aquele que olhava para a serpente, que era picado pela serpente, olhava para a serpente, era curado. E todos que forem picados, obrigado, pastor, Deus abençoe. E todos que forem picados pelo pecado, olha para a cruz e é curado, é perdoado. Ele voltou a celebrar a Páscoa. Acais maltratava os crentes, mas ele não seguiu os passos do pai, porque havia um nepotismo.
O pai era rei, o filho assumia. Por isso que eu falo que tem o rei chamado e o chamado rei, o pastor chamado e o chamado pastor, o pregador chamado e o chamado pregador, o cantor chamado e a cantora e a chamada cantora, a cantora chamada e a chamada cantora, o que Deus chamou e o que os homens chamaram. Porque a diferença é a unção. Quando eu leio 1 Samuel capítulo 18, verso 4, Jonatas viu em Davi o que seu pai nunca foi e o que ele nunca seria. É por isso que ele, quando encontra Davi, 1 Samuel 18, 4, ele dá para Davi a sua espada, a sua armadura, o seu cinto, porque ele viu que Davi era um rei com chamado. Porque cargo quem dá é o homem. O homem consagra quem quer. Agora ministério quem dá é Deus. A diferença é a unção, a promoção. Glória a Deus. Ele volta a celebrar a Páscoa. Um grande avivamento desencadeado pela palavra. Porque a maior evidência de avivamento não é pular, não é girar, não é gritar, não é falar em língua, não é cantar, não é pregar. É quando eu tenho uma oportunidade de pecar e não peco, porque eu estou respaldado na palavra. É quando eu posso adulterar e não adultero, porque eu conheço a palavra. É quando eu posso mentir e não minto, porque eu conheço a palavra. Quando eu posso roubar e não roubo, porque eu conheço a palavra. Ele fala para um homem, à noite, quarto fechado, dentro de casa. Aleluia. Jesus nunca teve nada com multidão, pastor. Pelo contrário, as maiores revelações que Jesus deu foi para pouca gente. Foi à noite, dentro do quarto, fechado, que ele disse para Nicodemos: necessário é você nascer da água e do Espírito. Nicodemos, você é religioso, você tem que nascer de novo. Tem muito religioso no nosso meio. Está dizendo que você precisa nascer de novo. Foi para ele, quarto fechado, à noite, que Jesus disse o textual: que Deus amou o mundo de tal maneira é incomensurável, não tem como medir, que enviou o seu Filho, o único, para morrer no nosso lugar, para que nós obtenhamos vida eterna. Foi para uma mulher no poço que ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Para uma mulher no poço. Jesus. Deus, ele pode dar a maior revelação para você dentro do teu quarto, no secreto. Deus te dá uma estratégia, Deus te dá um dom, Deus muda a tua história, vira o teu cativeiro. Glória a Deus. Todo avivamento sempre foi desencadeado pela palavra. Neemias capítulo 8. Em Neemias 13, 24, eles tinham perdido a língua pátria. Eles não entendiam mais o aramaico e eles recorreram à sua liderança. Por favor, tragam a palavra. Nós precisamos da palavra. Nós queremos ouvir a palavra. A Bíblia diz que Esdras se põe no púlpito às 6 da manhã, e quando ele abre a Bíblia diz que toda a congregação se colocou em pé em reverência à palavra. Aleluia. E das 6 da manhã ao meio-dia, extremamente compenetrado, debaixo do sol quente, ouvindo. E quando ele acaba de ministrar, todos eles começaram a chorar, porque eles viram que estava fora da vontade do Deus eterno. Em Neemias 8:10 ele diz: não chore, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Então, quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menor era a multidão que o seguia. Jesus tinha negócio com multidão. Em João 2,25, a Bíblia diz que ele não confiava na multidão, porque ele sabia o que havia dentro do homem. Porque a mesma multidão que ele entregou pão, que ele curou, que ele ensinou e que gritaram Hosana, glória a Deus nas alturas, salva-nos, foi o mesmo que gritou: crucificam, crucificam, vendidos,
persuadido pela inveja do sacerdote. Deus tem negócio com multidão. Deus selecionou nessa noite. Porque quando o cego Bartimeu gritava, a multidão mandava ele se calar. A mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus e a multidão atrapalhava. Zaqueu queria ver Jesus e a multidão atrapalhava. Em Marcos capítulo 2, quando os 4 amigos chegaram para aquele paralítico, tiveram que abrir o telhado e descer, porque a multidão atrapalhava. Em João capítulo 5 ele disse: quer ser curado? E o paralítico disse: quando eu vou, a multidão pula na minha frente. Sai fora da multidão. Porque se você estiver no meio da multidão, você é só mais um. Se você está atrás da multidão, tem uma multidão na tua frente. Mas é tempo de você se antecipar e lançar o teu pão sobre as águas. Porque a mulher do fluxo de sangue, o texto começa dizendo: uma certa mulher, mais uma na multidão, mais uma atrás de sinal e milagre. O texto começa dizendo assim. E como é que o texto termina? Filha, a tua fé te salvou. Começa dizendo uma certa mulher e termina dizendo filha, porque é pela fé. Aleluia. Nossa fé tem que estar em ação. Então Ezequias, ele restabelece o culto a Deus, despedaça o ídolo, tira a adoração a outros deuses, restabelece o culto, celebra a Páscoa, traz o sacerdote, o levita, começa a cultuar a Deus, mas teve um que não gostou. O nome dele é Senaqueribe. Porque sempre quando você quer fazer a obra, tem alguém para atrapalhar, tem alguém para te desanimar. Senaqueribe não gostou. E o palácio, só o palácio dele era 20 vezes maior do que Israel. Ele vinha devastando todas as nações vizinhas. E ele cercava Israel. E a Bíblia diz que Rabizade, ele entrega uma carta ao rei Ezequias. E naquela carta havia uma ameaça, que eles estavam prestes a devastar Israel. E ele dizia que ele queria ver qual que era o Deus que ia livrá-lo da mão dele. Porque as outras nações também que tinha Deus, ele tinha devastado tudo e jogado os deuses dele no fogo. Eles queriam aterrorizar. E a estratégia de guerra: você cerca a cidade para que eles morram de fome e de sede. Aleluia. Mas o rei Ezequias tinha feito um arqueduto por debaixo da terra que levava água para dentro de Israel. E ele tampou as fontes para que eles não envenenassem e eles bebessem a água envenenada. Glória a Deus. E ele dizia: eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar da minha mão. A Bíblia diz que Merodach Baladão vai diante do muro e grita: nós vamos invadir essa cidade, nós vamos levar vocês cativos. E não resta outra opção para Ezequias a não ser orar, como foi louvado aqui. Ele entra no templo, ele coloca a carta debaixo do joelho. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, que era um sinal de humilhação. Mas em Joel 2,13 ele diz: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Glória a Deus. Porque rasgar as vestes virou um ato cênico, um teatro. Não tinha o sentimento correspondente. Não havia arrependimento de fato no povo. Mas o rei Ezequias entra e rasga a sua veste, rasga o seu coração. E ele diz: Senhor, nós estamos com dores de parto e nós não temos força para dar a luz a tão grande bênção. Eles lançaram os deuses no fogo porque eles não eram deuses, eles eram obras feitas por mão de homem. E eles não estão afrontando a gente, mas estão afrontando a ti. Porque Zacarias 2,8, a Bíblia diz que você tem dono e que você é a menina dos olhos do Senhor. E quem contenda por você está procurando é fogo para se queimar. Glória a Deus. E quando ele está ali orando, vem uma revelação. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 8. Ele diz: não tem mais, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para pelejar nossas pelejas e guerrear as nossas guerras. Glória a
imagino Deus chegando para o anjo e falando: está fazendo o que hoje? Desce lá e resolve isso aí para mim. O mais fraquinho. A Bíblia diz que esse anjo desceu e matou 185 mil. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os vivem. Você tem dono? Eu creio. Você tem dono? Você não está só não. A Bíblia diz em 1 João 4,4 que já temos vencido o maligno, porque é maior que está convosco do que o que está no mundo, do que o que está com ele. Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele, depois de ferir, rei Senaqueribe volta, e quando ele entra no templo do seu Deus chamado Nisroque, os seus filhos o ferem a espada. Depois dessa vitória, pensa que estava tudo bem. A Bíblia diz que Ezequias adoece. Porque na vida do crente nunca está tudo sossegado, né, pastor? Você está resolvendo um problema, já tem 3 na fila. Você vai emendando um problema no outro. Na vida do crente nunca está. E na vida de Ezequias não foi diferente. Porque o grande desafio da fé é esse: é você crer sem ver, sem ouvir e dando tudo errado. Porque Deus, ele nos prova todo dia. Deus não vai dar nada de mão beijada para seu ninguém, e não passa a mão na cabeça de seu ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Profeta Isaías entra em cena. Aleluia. Chega diante do rei e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E quando eu cheguei aqui, eu falei para o pastor Gilberto, a confirmação da minha mensagem: descenso e ordem no culto. Aleluia, glória a Deus. Eu estou para ir ao culto em que Deus me deu uma mensagem, e Deus me confirmar essa mensagem no culto, no louvor, saudação, Glória a Deus. recado na parede, ordem e decência. O profeta Isaías chegou diante do rei Ezequias e disse: põe tua casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. Porque ordem tem conotação com milagre. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra que eu lancei o pão sobre as águas? Aleluia. Que eu fiz o que era reto aos teus olhos? Você lembra que eu semeei a tua semente? Que eu destruí a Neustã? Que eu celebrei a Páscoa? O Senhor lembra que eu dei comida para os necessitados naquela praça? Aleluia. Você lembra que eu abri a porta da tua casa, limpei, lavei o banheiro e fiz o que era reto aos teus olhos? Glória a Deus. Você lembra que eu lancei os pães sobre as águas? Sabe o que ele estava fazendo? Mateus 6,19, a Bíblia diz: não junteis tesouro na terra, mas juntai tesouro no céu. Agora ele está enfocando os tesouros que ele tem enterrado com Deus. Agora ele está dizendo: eu quero colher aquela semente, aquele pão que eu plantei, que eu lancei sobre as águas. É por isso que a vida tem que estar em ordem, porque Deus não deve nada a seu ninguém. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer: põe a tua casa em ordem, porque ordem na Bíblia tem conotação com milagre. João 6,10, a Bíblia diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e Jesus disse: aceitai-vos todos. Não é bagunça, porque Jesus sabia muito bem que sem ordem o milagre não vem. Ele diz: aceitai-vos todos, não é bagunça. 1 Coríntios 14:33, ele diz que Deus não é Deus de confusão. Se Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de ordem. Aleluia. 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo com ordem e decência no Glória a culto. Deus. Está ali, 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo com ordem e decência. 1 Reis, capítulo 18, verso 30, a Bíblia diz que Elias reparou o altar, colocou o altar em ordem, porque ele sabia que se o altar não tivesse ordem, o fogo não ia descer, o milagre não ia acontecer.
Lucas capítulo 15. Pastor falou da ovelha perdida, a irmã falou do filho perdido, eu vou falar da dracma perdida. No verso 8. A Bíblia diz que, não diz que a dracma se perdeu, diz se perder. Se perder. O que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. Porque ninguém faz nada no escuro. E quando ela acende a candeia, o que ela fez? Varreu diligentemente. Por quê? Porque ela viu que a casa estava suja. A casa estava suja. Ela varreu diligentemente. Ela colocou as coisas em ordem para poder achar a dracma. E quando ela acha, a Bíblia diz que ela chama quem? As amigas e as vizinhas. Ela chamou a família? Não. Chamou a amiga e as vizinhas. Porque a família é teu marido e teu filho. A minha família é minha mulher e minha filha. Porque a família de José o jogou foi dentro da cisterna. A família de Abel matou. Jesus disse: a minha família é aquele que faz a vontade do Deus eterno. O meu pai, a minha mãe, a minha família é quem faz a vontade do Deus eterno. Aleluia. Em Gênesis 26, 18. Havia água lá embaixo em profusão, mas os inimigos tinham entulhado os poços. Ele sabia que havia água em profusão, mas para a água jorrar, ele tinha que tirar o entulho. Para a água jorrar na nossa vida, a gente precisa tirar todo o lixo, todo o pecado, tudo aquilo que está atrapalhando. Antes de Jesus dar água viva para aquela mulher, ele mostrou para ela onde estava o entulho da vida dela. Tu tiveste 5 e o que tem agora não é teu marido. Tira o entulho para a água jorrar. Até o rei para morrer, ele está dizendo: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. A Bíblia diz que ele vira para a parede, chora e ora. É a lágrima descendo e a oração subindo. Aleluia, Deus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Tem mais 5 minutos. É a lágrima descendo e a oração subindo. Verdade, Jesus, aleluia. E quando o Isaías vai saindo, Deus fala: volta lá e diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Aleluia. Depois de muitos dias o acharás. Verdade. Ele estava invocando os tesouros enterrados com Deus. Ele estava colhendo o pão que ele lançou sobre as águas. Eita glória, aleluia, Senhor. A semente que ele semeou. Aleluia. E ele diz: eu vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração e acrescentei 15 anos de vida. Um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que livra. Glória a Deus. Mas não foi isso que aconteceu em Êxodo capítulo 3, o verso 7. Ele diz: eu vi o clamor, ouvi a aflição e desci para livrá-los. Um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que livra. Glória a Deus. Ou você acha que Deus não está vendo? Veio. Aleluia. Mas Ezequias está confuso, porque o Isaías diz: tu vai morrer, e daqui 5 minutos ele volta e diz: tu vai viver. E ele diz: qual profecia eu acredito, na primeira ou na segunda? Olha isso. E ele diz: bom, se o sol recuar, eu vou acreditar na segunda. E eu imagino Deus dizendo para o sol: recua. Porque o sol só parou uma vez em Josué 10:12. Ele segurou o sol ali até Josué vencer aquela batalha. E novamente Deus está mexendo no sistema solar para dar vitória para o crente que lança o pão sobre as águas. Crente que lança pão sobre a água, que semeia. Managaxé. Basuide, Calamanaya Sebe. Aleluia, Jesus. Deus não deve nada a seu ninguém. No tempo certo. Eu imagino ele dizendo: eu vou mexer no sistema solar para dar vitória para o meu servo. Imagino Deus dizendo às hostes: recua.
Porque o mundo espiritual, irmão, é extremamente organizado. O crime é organizado. Glória a Deus. O crime é organizado. É verdade, Jesus. O mundo espiritual é organizado. E muitas vezes a igreja está desorganizada. Quem canta mais, quem prega mais, quem se veste melhor, quem fala melhor. E em Lucas 9, a partir do verso 46, eles iam discutindo quem era o maior. E Jesus disse: se vocês ficam discutindo quem é o maior, vocês ainda são meninos, não estão experimentados na palavra. Vocês têm que ser alimentados com leite. Muito espiritual organizado. É por isso que Jeremias 48:10 diz que maldito é o homem que faz a obra do Senhor fraudulentamente, de qualquer jeito. É verdade, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos mostra como o mundo espiritual é organizado. Aleluia. Ele diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. Depois ele diz que é contra as potestades. Depois ele diz que é contra o príncipe das trevas. Depois ele diz que é contra as hostes espirituais. E por fim contra os demônios. Há uma hierarquia. Há uma patente dentro do mundo espiritual. Existem os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. É por isso que em Daniel 10:13 ele diz: o príncipe da Pérsia me pediu 21 dias, mas Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia que dobraste o teu joelho e o teu coração te humilhaste perante Deus. Foram ouvidas as suas palavras. Aleluia. E eu vi por causa das suas palavras. Aleluia. Glória ao teu nome, general. Glória a Deus. Mas o príncipe da Pérsia me pediu 21 dias. E o arcanjo Miguel, o príncipe dos anjos, desceu para abrir o caminho. É patente contra patente. O mundo espiritual é extremamente organizado. Aleluia. Glória. A gente tem que entender que vida espiritual, irmão, não é parque de diversão. Nós estamos aqui em batalha espiritual. Muitas pessoas aí fora estão perecendo, estão perdidas. É o caso da Drake. Está perdido e não sabe que está perdido. É o caso da ovelha. Está perdido e sabe que está perdido. Tem muita gente perdida fora da igreja e dentro da igreja. Aí Deus puxa a ficha, vai encerrar. Deus puxa a ficha do rei Ezequias. Aí está escrito lá: justificado. Será que Deus pode puxar a nossa ficha nessa noite? Quando Deus puxar a nossa ficha nessa noite, o que vai estar escrito lá? Aleluia. Você tem tesouro enterrado no céu? Você tem lançado os teus pães sobre as águas? Você tem semeado a tua semente? Qual é a nossa fama que tem corrido por aí? Qual é a nossa fama que tem corrido por aí? A Bíblia diz que onde o rei Uzias ia, a fama dele chegava primeiro. Aleluia. A fama de Salomão voou lá na Etiópia. A rainha de Sabá veio ver. Primeiro Reis 10:5. Sabe o que pressionou a rainha de Sabá? Era como os servos se vestiam, é como eles serviam a mesa, como eles sacrificavam ao Senhor. A ordem do reino de Salomão. A fama foi soprada. Qual é a tua fama que está correndo por aí? Aleluia. Qual é a minha fama que está correndo por aí? Segundo Reis 4:9, quando Eliseu passava, aquela mulher dizia: ali vai um santo homem de Deus. Quando aí você tem passado, alguém tem dito isso? Ali vai uma santa mulher de Deus? Ali vai um santo homem de Deus? Deus. E Ezequiel 14:14. Ele disse ainda que Moisés e Samuel se colocasse na brecha por esse povo, eu não ia perdoar.
Porque Deus, primeiro Ele me dá a mensagem, depois Ele dá um povo para ouvir. E aqui tinha um tema, e nós vamos ser norteados pelo tema. A homilética, a arte de pregar, nos ensina que se tem um tema, nós temos que andar dentro do tema. Porque eu passei a semana todo dia dentro do livro de Jeremias. Em Jeremias 15 ele disse ainda que Moisés e Samuel, se colocasse na brecha por esse povo, eu não ia ouvir. Olha a fama de Moisés e Samuel, como é que está isso? É Deus quem está citando Moisés e Samuel. E Ezequiel 14:14, ele disse ainda que estivesse naquela cidade, ainda profetizando contra Israel, porque eles iam para a Babilônia. Deus usa Jeremias antes dele ir para a Babilônia, e Daniel e Ezequiel quando ele está lá indo na Babilônia, quando o povo já está cativo 70 anos. E Ezequiel 14:14 ele fala, ainda que na cidade tivesse Noé, Daniel e Jó, só eles se salvariam. Olha a fama desses homens. Noé, pregoeiro da justiça, martelo na mão e Bíblia na outra. Deus falou com ele só uma vez. Só uma vez ele falou com ele. Só uma vez. Não precisou falar de novo. Ele passa 120 anos com a Bíblia na mão e o martelo na outra, pregando e trabalhando. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Daniel, homem muito desejado, conhecido no céu e na terra. No capítulo 1 ele chega entre os cativos. No capítulo 2 ele está entre os sábios. No capítulo 3 ele está entre os conselheiros. No capítulo 4 ele está entre os 120, que era cada província. No capítulo 5 ele está entre os 3 que mandam nos 120. E no capítulo 6 ele é o presidente que manda nos 2 que manda nos 120. É Deus que está dando testemunho da fama de Daniel. Aleluia. E ele diz de Jó, reto, íntegro, temente e se desvia do mal. E os amigos diziam, Jó, tem pecado, confessa o teu pecado, Jó. E Deus dizia, não, ele é reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Não importa o que pensam de você, não importa o que falam de você, o que importa é o que Deus sabe de você. Aleluia. Vai encerrar, agora para encerrar. O culto começa às 18. Não, o culto começou lá na tua casa, quando você abriu os olhos. Porque você vive em culto. Você vive lançando o teu pão sobre as águas. Você vive lançando a tua semente sobre as águas. Então você não vem aqui para se encher. Do que você se encheu durante o dia? Você vem aqui para transbordar. E ninguém veio aqui para entrar na presença dele. Que hora foi que você saiu? Ninguém sai da presença dele. Então nós temos que tomar cuidado na hora da colheita. Nós temos lançado o nosso pão sobre as águas. Aos domingos não tem culto na nossa igreja. O domingo a gente está na itinerância. A gente vai lançar o nosso pão sobre as águas. A gente está sempre lançando o nosso pão e levando a preciosa semente. Chorando. Mas nós vamos voltar regozijando com nossos molhos na mão. Glória a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a colheita. Não vai fazer como aquele irmão. Está vindo da onde, irmão? Estou vindo da vigília. O outro, está vindo da onde, irmão? Estou vindo do monte. Está vindo da onde, irmão? Estou vindo do ciclo de oração. E que benção. Aí chegou o tempo da colheita. Deus dá um bom emprego, ele compra um bom carro. Ô irmão, está vindo da onde? Da pizzaria. No outro dia, está vindo da onde, irmão? Do shopping. E o final de semana? Vai ter um congresso lá na igreja. Não, eu já estou marcado, eu vou à praia. Segundo Reis, capítulo 6. A Bíblia fala que o servo de Eliseu chegou diante dele e disse: esse lugar que a gente habita é estreito. Vamos para um lugar mais largo. E foram para um lugar mais largo. Quando chegou lá, perderam o ferro do machado. Tem crente que se sair do estreito, pastor, ele perde aquilo que Deus deu para ele. Tem crente que só anda no estreito, que vai morrer andando a pé, porque se Deus dá um carro para ele, ele some da igreja. Olha isso. Tem muita gente que vive no estreito,
Porque Deus conhece o coração de cada um nessa vida. Sabe o que intermeia, o que perpassa? Então que nós possamos lançar o nosso pó e tomar cuidado com a colheita. Porque só Ele é digno de honra, de glória, de poder, de louvor. Eclesiastes capítulo 12, verso 9, Salomão diz: quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. A gente tem que se debruçar sobre a palavra. A gente tem que trazer a verdadeira semente, o verdadeiro pão. Porque o pão nós temos, mas a despensa está vazia. O forno está frio. As pessoas não querem mais se debruçar sobre a palavra. Amém, amados? Que Deus abençoe as palavras. Glória a Deus. Eu sempre esqueço, até pedi para o pastor me lembrar. Essa mensagem vai subir para o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. E aí, os irmãos quiserem rever essa mensagem, eu vou pegar o contato do pastor, vou mandar para ele o link. E aí, os irmãos olham novamente, vê se está de acordo com a Bíblia. E se inscreve no canal, veja novamente essa mensagem, porque cada hora que você vê, Deus vai falar de uma maneira diferente. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Só quem vai sair de pós de vitória, deixa eu ver. A palavra dessa lançada é glória, poder e glória. Aleluia.